E hoje nós vamos tratar aqui do capítulo 5 de Amós. Para quem não pôde estar aqui conosco nos outros sermões aqui dessa série, Amós era um homem do campo, alguém que criava ovelhas e bois e também alguém que colhia figos. E esse homem do campo, ele não era profeta de fato, ele não era profeta profissional, mas ele foi chamado pelo Senhor para trazer algumas profecias para o reino de Israel, porque os profetas daquela nação estavam corrompidos. Os profetas daquela nação não profetizavam o que o Senhor os havia dito. Pelo contrário, eles profetizavam apenas bênçãos e coisas boas para aquela nação. E o Senhor queria trazer profecias, e uma profecia específica de juízo sobre a nação, porque a nação havia abandonado o Senhor, a nação que estava experimentando um tempo de paz, um tempo de prosperidade, um tempo de bênçãos. Era uma nação que havia, ao invés de ter aproveitado esse tempo para amar o Senhor, para adorar o Senhor, para praticar o bem e a justiça, era uma nação que tinha abandonado o Senhor e havia se tornado extremamente injusta. Os juízes que julgavam as causas do povo recebiam propina para julgar favoravelmente aqueles que tinham mais dinheiro. As pessoas mais ricas e mais influentes na nação pisavam na cabeça do pobre e do necessitado, extorquiam eles, colocavam tributos pesados, e com isso eles enriqueciam cada vez mais e construíam casas de marfim. E os reis e esses homens mais próximos da realeza continuavam mais ricos e enriquecendo às custas do necessitado, enquanto o necessitado era oprimido, enquanto o necessitado passava necessidade, passava dificuldades. E, além disso, eles estavam praticando diversas imoralidades sexuais, inclusive nas cidades que eles adoravam o Senhor, que era Betel e Gilgal. E ali naquelas cidades, além de profanarem o culto com imoralidade sexual, eles haviam trazido diversos deuses de outras nações e haviam colocado e erigido colunas e altares a outros deuses. Então, o culto que aqueles homens praticavam no Senhor era um culto extremamente sincrético, onde havia uma mistura de religiões. Eles adoravam a Deus, mas também adoravam outros deuses. E tudo isso, essa injustiça social, esse culto falso, esse culto profano e essa imoralidade sexual haviam despertado a ira do Senhor. E aí o Senhor chama esse profeta, que não era um profeta, Amós, e fala: olha, sai daí do seu vilarejo, que era Tecoa, ficava no reino do sul, e vai até o reino do norte, vai lá em Samaria e profetiza isso aqui para a nação, porque os meus profetas, eles não querem profetizar, aqueles profetas profissionais não querem dizer isso ao povo. E Amós sai e vai trazer essa profecia de juízo ao povo. E a gente viu nos outros capítulos justamente ele falando para aquele povo que o Senhor estava prestes a trazer sobre eles uma condenação. E isso de fato aconteceu. Os assírios, que eram uma nação que até então estava em baixa, estava fraca, começou a se fortalecer, e alguns anos depois os assírios invadiram toda aquela região e destruíram as cidades e levaram as pessoas como cativas, como escravos. Então Amós está profetizando sobre esse tempo, e nós vimos nos capítulos anteriores alguns dos pecados que a nação cometia, e também nós vimos que hoje não é diferente, que embora talvez o nosso pecado seja um pouco diferente, a natureza é a mesma. Nós também praticamos injustiça social no meio do povo de Deus, nós também praticamos diversos tipos de violência e de opressão, inclusive no meio do povo de Deus, porque Amós está falando para o povo de Deus. Amós não está trazendo, embora ele trouxesse profecias para as outras nações ímpias no início, ele está falando durante todo o seu livro aqui algo direcionado ao povo de Deus. E é sobre isso que ele vem dizendo aqui nos outros capítulos. E no capítulo de número 5, que é onde nós vamos ler aqui, nós vamos perceber que o profeta agora vai falar sobre o lamento de Deus.
Deus está triste, Deus está sofrendo e Deus está se lamentando e chorando por causa desse pecado que está acontecendo no meio da nação, no meio do seu povo, e também porque esse juízo vai acontecer. Embora o juízo venha a acontecer, Deus não se agrada disso. Deus não se agrada de trazer isso sobre o seu povo. Pelo contrário, ele está sofrendo, ele está lá. Amós, capítulo de número 5, diz assim: ouçam esta palavra que falo contra vocês, ó casa de Israel. É uma lamentação. Caiu a virgem de Israel, para nunca mil conservará apenas 100. Aquela da qual saem 100 conservará apenas 10 para a casa de Israel. Pois assim diz o faz vir súbita destruição sobre o forte e ruína contra a fortaleza. Vocês odeiam quem os repreende no tribunal e detestam quem fala com sinceridade. Portanto, visto que pisam os pobres e deles exigem tributo de trigo, vocês não habitarão nas casas de pedras lavradas que construíram, nem beberão o vinho das belas videiras que plantaram. Porque sei que são muitas as suas transgressões, e que são graves os pecados que vocês cometem. Vocês afligem os justos, aceitam o suborno e rejeitam as causas dos necessitados no tribunal. Por isso, numa época de tanta corrupção, quem é prudente prefere ficar calado. Busquem o bem e não o mal, para que vocês vivam. Aqui até o capítulo 4, o profeta está trazendo o juízo, está falando sobre o juízo, está dizendo sobre aquilo que vai acontecer com aquele povo por causa do pecado deles. Mas o capítulo 5, ele traz uma mudança no discurso do profeta, uma certa mudança, que de juízo ele vai agora para lamento. Antes ele estava proferindo palavras de condenação e agora ele vai
dizer que, olha, o Senhor está triste, o Senhor está lamentando por causa do povo. Então nós vimos isso aqui do verso 1 até o verso 3, e é o meu primeiro ponto, o lamento do Senhor. Aonde ele diz, ouçam esta palavra que falo contra vocês, ó casa de Israel. É uma lamentação, é um choro, é uma tristeza, é um velório. E aí começam as palavras do Senhor, que por meio do profeta ele diz, caiu a virgem de Israel, para nunca mais se levantar. Está estendida na sua própria terra, e não há quem a levante. O Senhor está triste porque o povo dele, aquele povo que ele havia tirado do Egito, aquele povo que ele havia separado para serem nação eleita, sacerdócio real, povo adquirido, este povo que era para ser o para nunca mais se levantar, está estendida na chorando por causa da queda do seu povo. Então, enquanto o profeta está falando de ira e de juízo nos outros capítulos, neste capítulo Deus está chorando pela queda do seu povo. E eu lembro justamente de Mateus, lá no capítulo 23, aonde Jesus chorou também por causa do seu povo. Jesus, quando ele finalmente está no final do seu ministério, ele chega em Jerusalém e ele olha para aquela cidade que o Senhor amou, que o Senhor construiu, aquela cidade que o Senhor, desde Abraão, tinha uma aliança. Na verdade, desde Adão e Noé, e passando por Abraão e Moisés, ele sempre teve uma aliança com aquele povo, o povo que ele separou para si. E o Senhor Jesus olha para aquele povo e o Senhor chora por causa daquele povo, por causa daquela cidade. O Senhor chora por causa do pecado, ele lamenta porque viria destruição sobre aquele povo também naquela época. Da mesma maneira, o Senhor está triste, o Senhor está chorando por causa dos pecados, por causa da queda da nação. Mas também o verso por causa da sua misericórdia, porque ele é tardio em irar-se, ainda assim, porque ele é um Deus bom, um Deus misericordioso, um Deus que lamenta pelo pecado do seu povo, ainda assim naquela nação. Algumas pessoas queriam escapar daquela. Sobre o pecado que tem acontecido no meio do povo de Deus. Se lembra nos outros capítulos e nos outros domingos, nós discutimos aqui alguns pecados que existem hoje na casa de Deus, como opressão ao necessitado, como opressão ao pobre, como pastores e pastoras que são corruptos e colocam cargas pesadas sobre o povo e que criam mecanismos para extorquir o povo e arrecadar cada vez mais dinheiro. Nós falamos sobre isso. Nós falamos sobre um culto falso, um culto profano que acontece na casa. Existem pessoas ali que continuam servindo o Senhor. Ele traz aqui uma noção de 10%, né? A cidade da qual saem 1.000 conservará apenas 100, e aquela da qual saem 100 conservará apenas 10 para a casa de Israel. Então, meus irmãos, até mesmo nessas igrejas, eu não vou citar o nome das igrejas aqui, mas você bem sabe que existem algumas igrejas que cometem esses pecados que o profeta está relatando aqui. Opressão, violência, imoralidade sexual, até nessas igrejas de Deus. E nós temos visto muito aí na internet, né, pastores sendo acusados de diversos escândalos e tudo mais. E às vezes a gente fica satisfeito com esse tipo de coisa, porque a gente fala, tá vendo? Essa igreja aí que oprime as pessoas, essa igreja que alimenta esse tipo de discurso, e a gente acaba se alegrando com a queda dessas pessoas, com a queda daqueles que outrora eram chamados de povo de Deus.
homens que trazem vergonha para o evangelho, homens que trazem vergonha para esse nome de cristãos, esse nome de evangélicos, que antigamente era uma nomenclatura que tinha respeito, era uma nomenclatura que trazia uma espécie de justiça para a pessoa, né? Antigamente, quando você falava assim de crente, você tinha um respeito, uma espécie de respeito por aquelas pessoas. Mas hoje isso mudou demais. Infelizmente, hoje, se dizer que é povo de Deus, em alguns contextos, você vai ser até zoado, você vai ser discriminado até, se você falar que é povo de Deus. As pessoas já vão olhar para você e falar, vixe Maria, aí ó. Infelizmente isso tem acontecido. Mas a gente vê a queda desse povo, a gente vê a queda de alguns homens que são pastores e pastoras, embora eles mereçam o juízo de Deus, e a gente às vezes fica feliz com isso. Mas o que o Senhor está nos ensinando aqui nesse primeiro ponto é que nós temos que chorar também por isso, que nós temos que lamentar quando esses homens caem, meus irmãos. Não é para nós nos regozijarmos com a queda desses homens. Não é para nós nos regozijarmos quando nós vermos no noticiário que homens que eram outrora homens de Deus caíram em imoralidade sexual, homens foram presos, homens foram descobertos em algum tipo de esquema. Não, pelo contrário, é para nós lamentarmos a queda desses homens, porque isso de alguma maneira vai atingir nós também, aqueles que são chamados povo de Deus. Isso vai trazer vergonha não apenas para aqueles homens, mas vai trazer vergonha também para o nome de Deus. É por isso que o Senhor chora, é por isso que o Senhor lamenta também com a queda desses homens. Nós também temos que chorar e que lamentar, e a nossa oração tem que ser uma oração de misericórdia para com esses homens, de misericórdia para com as pessoas que estão congregando nesse tipo de igreja. Sabe, meus irmãos, todo mundo provavelmente tem um parente, um amigo que está sofrendo esse tipo de opressão evangélica, digamos assim, esse tipo de domínio espiritual que alguns pastores acabam exercendo sobre o povo. E o que nós temos que fazer por essas pessoas é lamentar por isso, é chorar por isso, é orar a Deus e pedir, Senhor, misericórdia dessas pessoas, misericórdia desse povo, misericórdia desses pastores. É isso o que o profeta está mostrando aqui. E eu vou para o segundo ponto agora, que o profeta divide bem aqui o seu discurso. Em três vezes ele diz assim, porque assim diz o Senhor. Então o primeiro nós já vimos, e agora ele vai para o segundo, no verso 4. Porque assim diz o Senhor à casa de Israel, busquem a mim e vocês viverão. É um convite ao arrependimento, meus irmãos. O segundo ponto, que vai do verso 4 até o verso 15 do discurso do profeta, é um convite ao arrependimento. Assim diz o Senhor, busquem a mim e vocês viverão. Mesmo para esse povo mais corrupto, esse povo pecador, esse povo que havia despertado a ira de Deus, o juízo de Deus, esse povo que estava tornando, trazendo lamento ao Senhor, ainda para esse povo existia misericórdia da parte do Senhor. E eu só lembro lá em Êxodo, quando o Senhor fala para Moisés, porque eu sou Deus misericordioso e tardio em irar-se. Isto nos leva a refletir algo, meus irmãos, que mesmo para esses homens, por mais maus que eles sejam, por mais opressores que eles sejam, por mais que eles estejam transgredindo, aquilo que o Senhor ensinou, aquilo que Jesus ensinou, por mais que eles estejam ensinando coisas falsas para as pessoas, por mais que eles estejam subjugando essas pessoas, e a gente quer vingança no nosso coração, a gente quer que eles caiam, e a gente se alegra com isso, e estamos errados por isso. Mas por mais que isso exista, mesmo para esses homens, ainda existe misericórdia da parte do Senhor. E o Senhor continua dizendo, busquem a mim e vocês viverão. Se eles deixassem o culto corrompido, se eles deixassem a imoralidade sexual, se eles deixassem de oprimir o pobre e o necessitado, e buscassem o Senhor, ainda haveria perdão para esses homens, meus irmãos. Então, embora a gente veja o juízo de Deus sendo direcionado para essas pessoas, embora a gente veja que é inevitável e que os assírios virão sobre aquele povo e destruirão o povo de Deus, embora a gente veja que é inevitável que o juízo de Deus caia sobre esses homens nos dias de hoje,
Ainda assim, enquanto esse juízo não vem, enquanto essa queda não vem, ainda existe tempo de misericórdia para esses homens. Busquem a mim e vocês viverão. Por mais que o pecado daqueles homens fosse grande. E o Senhor vai dizer aqui, né? Eu conheço as suas transgressões, no verso 12. Porque eu sei que as suas transgressões são muitas. E que são graves os pecados que vocês cometem. Vocês afligem os justos, aceitam suborno e rejeitam as causas dos necessitados no tribunal. Os pecados eram grandes, as transgressões eram grandes, mas ainda assim existia misericórdia para aquele povo. E o Senhor está fazendo um convite ao arrependimento, meus irmãos. Busquem a mim e vocês viverão. Não busquem a Betel, que era o lugar onde o culto estava profanado, nem Gilgal, e nem passem a Berseba, porque esses lugares certamente serão destruídos. Mas o Senhor continua insistindo: busquem o Senhor e vocês viverão. E aí o Senhor vai relembrar quem Ele é aqui dos versos 8 em diante. Busquem aquele que fez o 7 estrelo e o Órion, que são constelações. Ou seja, o profeta está dizendo: busquem o Senhor Deus que fez os céus e a terra. Aquele que torna as densas trevas em manhã e muda o dia em noite. Aquele que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Ou seja, o profeta está relembrando o povo. Sabe, meus irmãos, esses homens pecadores, esses homens que somos nós também, né? Que transgridem aquilo que o Senhor ensinou para eles e que insistem em anos, em décadas, como eu falei aqui no outro domingo. Esses homens estão há décadas oprimindo os outros e praticando a iniquidade. Ainda assim, para esses homens existe perdão. E o Senhor e o profeta está dizendo: lembrem-se do Senhor, daquele Deus que vocês inicialmente adoraram. Sabe por quê, meus irmãos? Muitos desses homens já se converteram um dia, foram convertidos um dia. Muitos desses homens, sei lá, 20, 30 anos, eles passaram por uma experiência de conversão, eles se arrependeram dos seus pecados, o coração deles foi esmagado pelo Senhor, foi transformado em um homem novo, em um coração novo. Eles passaram pela mão do oleiro, foram feitos como vasos novos, eles experimentaram avivamento, eles experimentaram, sabe, um tempo de graça, um tempo de misericórdia, eles experimentaram um tempo de avivamento. Muitos desses homens, nas décadas de 80, de 90, existia um grande avivamento aqui no Brasil, né, na década de 80 e 90, onde as igrejas iam para lugares de louvor, para lugares de adoração, e bandas como Koinonia de Louvor fizeram muito sucesso naquele tempo. Então, um tempo realmente diferente que aconteceu aqui no Brasil naquela época. Esses homens passaram por isso, esses homens experimentaram isso. E o profeta está dizendo: lembrem-se desse Deus que vocês conheceram no passado. Lembrem-se desse Deus que fez os céus e a terra. O Deus que move as águas, o Deus que pega as águas do mar e derrama sobre a terra. Trazendo para os nossos dias de hoje, é como se Deus estivesse falando para esses homens: lembrem-se daquele tempo onde vocês me conheceram, daquele tempo de avivamento. Lembrem-se do que vocês experimentaram na minha presença no passado. E se arrependam, e busquem o meu nome novamente, e me busquem de novo. É como se Deus estivesse, sabe, pedindo quase por favor para aqueles homens: voltem para o primeiro amor, voltem para aquilo que trouxe vocês para os meus pés, para a minha presença. É isso que Deus está falando para aquele povo: vocês me conhecem, eu sou o Deus, o Senhor é o meu nome. Eu sou aquele que tirou vocês do Egito. Eu sou aquele que trouxe para vocês conversão. Eu sou aquele que trouxe para vocês graça, misericórdia. Eu sou aquele que trouxe para vocês mudança de vida. Voltem, busquem o meu nome. É isso, é um convite ao arrependimento. Um lembrete, sabe, do que Deus fez por aquelas pessoas. E talvez seja isso que os pastores do nosso tempo estejam precisando, meus irmãos. Nós estamos em um tempo onde nós estamos lamentando o que tem acontecido na igreja brasileira. A igreja brasileira, que passou por uma época de avivamento na década de 80 e de 90, dos anos 2000 para cá, nos últimos 20 anos, digamos assim, tem experimentado um tempo de crescimento em números,
mas é um tempo de crescimento também em pecado. É um tempo de crescimento em transgressão, em corrupção, em escândalo, infelizmente. E é por isso que nós estamos tristes, estamos, pranteando, estamos lamentando pelo que tem acontecido na igreja brasileira. Especialmente também com a questão política que se arrastou nos últimos anos. As igrejas deixaram o evangelho e trouxeram para o púlpito discursos políticos. É uma das transgressões que a igreja brasileira tem cometido, dentre outras. A gente passou, depois do avivamento, a gente passou por um tempo onde foi grandemente difundida a teologia da prosperidade. Depois desse tempo foi grandemente difundida a teologia do coach. E durante esse período foi grandemente discutido a questão política dentro da igreja. São transgressões que vêm se arrastando há décadas e por isso, aqueles que conhecem o evangelho e que sabem que isso não pode, que não há espaço para isso dentro da igreja, esses estão chorando, estão lamentando por causa do pecado da igreja. Porque a igreja tornou-se e criou-se inimizade contra a sociedade. A igreja que antes era amiga da sociedade, não no sentido de comungar com o que a sociedade faz, mas no sentido de apresentar para a sociedade pontes de salvação, de apresentar para a sociedade boa notícia, de apresentar para a sociedade um discurso de salvação, de paz, um discurso amigável, o discurso da boa nova do evangelho. Essa igreja tornou-se inimiga de vários setores da sociedade por causa desses pecados, por oprimir o pobre, por roubar o dinheiro dos mais necessitados e por trazer para a igreja um discurso de divisão, de nós contra eles. Um discurso de que tem incitado nas pessoas até praticar atos de violência contra outras religiões. Sabe, meus irmãos, você imagina que na década de 80, de 90, era possível, durante aquele avivamento, que crentes praticassem atos de preconceito para com outras religiões, batendo em pessoas de outras religiões, colocando fogo em templos de outras religiões? Isso era impensável, porque naquela época é como se a santidade do Senhor, é como se o Espírito de Deus estivesse pairando sobre nós, sobre a nação, e trouxesse um senso de justiça, um senso de santidade, e nós buscávamos a paz para com todos naquela época. A igreja era uma igreja que construía pontes. Infelizmente, nos últimos 20 anos, a igreja é uma igreja que destruiu essas pontes e que começou a causar inimizade com a sociedade. E como é que nós queremos trazer a sociedade para perto da gente? Como é que a gente quer comunicar o evangelho para essas pessoas se nós nos tornamos odiáveis para eles? E não foi porque nós nos tornamos odiáveis porque nós estamos seguindo a Jesus. Não, nós nos tornamos odiáveis porque nós abandonamos o evangelho e trouxemos para dentro da igreja esses tipos de discursos e de pecado que tem causado a inimizade com as outras pessoas. Então o Senhor fala: voltem a mim, busquem ao Senhor. No verso 14 e 15 vai dizer assim, busquem o bem e não o mal, para que vocês vivam, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês, como vocês dizem. Porque é muito fácil, meus irmãos, a igreja de hoje falar assim: não, o Senhor está conosco. Nós somos os crentes, nós somos os evangélicos, nós somos aqueles que detêm, digamos assim, o monopólio de Deus. O Senhor está conosco. É muito fácil dizer isso, mas o que o profeta está dizendo é o seguinte: se vocês buscarem o bem e não o mal, se vocês buscarem o Senhor, se vocês servirem o Senhor vai estar com vocês, como vocês dizem que Ele está. Mas se vocês praticam o mal, se vocês oprimem o necessitado, se vocês são preconceituosos, se vocês cometem pecado, se vocês, cometem todo esse tipo de pecado que eu citei para vocês aí nos últimos minutos, e vocês falam: o Senhor está comigo? Não, Ele não está com vocês. Você pode até dizer: o Senhor está conosco, mas Ele não está. Pelo contrário, o Senhor, Ele estará com vocês se vocês praticarem o bem. De maneira que a presença de Deus, ela é demonstrada no meio do povo e no meio da igreja, pelos atos da igreja, pelos atos do povo de Deus. Ou seja, Deus, Ele é refletido, a presença de Deus é refletida na igreja, quando essa igreja pratica atos de bondade e de justiça para com os outros, para com a sociedade. Se essa igreja deixou de praticar esses atos de justiça, Deus não está ali.
Deus não está com eles, é isso que o profeta está dizendo. E ele fala, busquem o bem para que vocês vivam, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês, como vocês dizem. Odeiem o mal e amem o bem, promovam a justiça nos tribunais, e talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do remanescente de José. Ou seja, mesmo esse povo que pecou durante esses 20 anos, essas igrejas, sabe, que se afastaram do evangelho, essas igrejas que transgrediram tudo aquilo que eles experimentaram nas décadas anteriores e se afastaram de Jesus, mesmo assim, se eles se converterem e buscarem o Senhor, o verso 15 e 16 está dizendo, o verso 15 está dizendo, o Senhor irá se compadecer desses homens. Por isso, meus irmãos, que a gente prega, por isso que a gente fala assim, meus irmãos, vocês estão errados, voltem, abandonem esses pecados, abandonem esse discurso que vocês trouxeram para a igreja, abandonem o preconceito que vocês trouxeram para a igreja, abandonem o discurso de teologia da prosperidade, de teologia coach, o discurso político que vocês trouxeram para a igreja. Abandonem isso, porque o Senhor irá se compadecer de vocês. É por isso que a gente prega, é por isso que a gente anuncia. A igreja precisa fazer o que é certo aos olhos de Deus, principalmente com relação aos outros. É isso que o profeta está dizendo. Busquem a Deus, sabe? Abandonar o mal, praticar o bem e abandonar o mal, é fazer o que é certo aos olhos de Deus, principalmente perante os outros. Então o Senhor está dizendo para o seu povo no tempo de Amós e também para a igreja nos dias de hoje: façam o que é certo aos meus olhos, pratiquem misericórdia, pratiquem justiça, pratiquem amor, pratiquem atos de bondade, atos de justiça para com os outros, para com a sociedade, para com seus pares, porque eu vou me compadecer de vocês. Nós precisamos voltar a fazer o que é certo aos olhos de Deus. Nós precisamos resgatar o que a igreja foi um dia. É o que o profeta está dizendo. Vocês fizeram um bem um dia, mas vocês estão fazendo o mal hoje. Voltem a fazer o bem. Voltem a ser o que era. E aí, meus irmãos, não adianta dizer Deus está conosco enquanto a gente está praticando o mal. A presença de Deus no meio do seu povo está associada a uma boa conduta. É por isso que nós precisamos tratar os pecados da igreja e as injustiças que acontecem no nosso meio. É por isso que a gente às vezes precisa tocar na ferida. E não me traz prazer, eu estava até falando para a Bruna ontem, não me traz nenhum pingo de prazer pregar sobre esse tipo de coisa. Para mim é muito mais fácil falar sobre outras facetas da obra de Cristo. Para mim é muito mais fácil falar sobre outras coisas da obra de Cristo. Mas essa faceta precisa ser ressaltada também. Nós precisamos tratar os pecados e as injustiças que acontecem no nosso meio, porque o Senhor está nos chamando ao arrependimento. O Senhor está dizendo, olha, se vocês voltarem, ainda há esperança para vocês. Então, meus irmãos, no meio do povo de Deus, não há espaço para esse tipo de injustiça, para esse tipo de prática e para esse tipo de discurso. No meio do povo de Deus não há espaço para tratamento especial para pessoas mais favorecidas, como tem acontecido. Pelo contrário, a nossa responsabilidade é de minimizar as injustiças no nosso meio. A nossa responsabilidade não é de favorecer, de ter lugares especiais, de ter tratamentos especiais para pessoas que a gente considera de uma classe elevada. Pelo contrário, nós precisamos minimizar as injustiças que acontecem no nosso meio, até elas deixarem de existir. Como a igreja de Atos dos Apóstolos, que diz que não havia necessitado entre eles. Eu não estou dizendo para todo mundo vender as suas coisas e entregar na igreja, não. Mas nós temos que minimizar as injustiças no nosso meio e fazer com que elas deixem de existir. Injustiças. Não pode haver necessitados em nosso meio. E necessitados, meus irmãos, é de coisa básica. É daquilo que é básico para o ser humano. Isso não pode existir no meio do povo de Deus. Não pode. E a igreja tem condições de reduzir essas injustiças até que elas deixem de existir. Então, algumas injustiças que acontecem no meio do povo de Deus, eu já tratei sobre diversos pecados que a igreja tem cometido nos últimos anos.
durante os outros sermões. Mas eu queria falar especialmente de uma injustiça que acontece no meio do povo de Deus e no meio da nossa sociedade, por causa também que houve aí o Dia da Consciência Negra, nessa semana, que é o pecado do racismo. Não há no meio do povo de Deus espaço para racismo, porque isso é uma injustiça. Nós precisamos entender a dor dos nossos irmãos e lutar juntamente com eles por uma conscientização, especialmente daqueles que estão no nosso círculo. Então, nós como igreja, precisamos tocar em assuntos sensíveis e nos conscientizar dos pecados que acontecem na nossa época. E um deles é também o racismo. Uma das injustiças que acontece no nosso meio, na sociedade brasileira, é também o racismo. E a igreja precisa parar e refletir sobre isso. Assim como outras injustiças que aconteciam lá na época de Amós, essa é uma das injustiças que acontece no nosso meio. E nós precisamos tratar isso e falar, olha meus irmãos, não há espaço na igreja, não há espaço no nosso meio para esse tipo de injustiça, de preconceito e de discriminação, que é, por exemplo, o racismo. E tem muitos outros pecados que acontecem no meio do povo de Deus. Eu tenho citado aqui, mas se nós fôssemos abordar cada um aqui, poderia fugir também da ideia central que o texto está trazendo. Há outros textos que são melhores para tratar de outros pecados, como por exemplo o machismo, a violência contra a mulher, feminismo, secularização da igreja, tantos pecados que a gente vê no nosso meio aí e que podem ser tratados, mas precisam ser tratados em outro momento, em outros textos, porque não é a ideia central desse texto aqui. Esse texto está tratando sobre o pecado da igreja, principalmente a injustiça que acontecia no meio daquele povo. E o Senhor está dizendo, voltem a mim, voltem porque há misericórdia esperando vocês. Eu vou me compadecer de vocês, se vocês abandonarem essas práticas e voltarem a mim. E aí eu vou para o meu terceiro ponto, meus irmãos, que está no próximo, no verso 16. É a terceira vez que o profeta diz, portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos. Em todas as praças haverá pranto, e em todas as ruas dirão, ai, ai. Chamarão os lavradores para o pranto e para o choro, os que sabem prantear. Em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de vocês, diz o Senhor. Sabe, meus irmãos, o que o profeta está dizendo aqui, no nosso último ponto, ele começa com um lamento, ele começa o capítulo 5 lamentando por causa do pecado do povo, e ele termina nos versos 16 e 17, falando de um lamento e de um choro que vai haver na nação, mas é um choro tardio, é um choro, é um pranto de luto, e já é um pranto aqui é uma espécie de enterro, é o que o profeta está dizendo, porque eram nos velórios que se contratavam pessoas que eram profissionais para chorar naquele velório. Isso é algo comum na cultura judaica, principalmente na época de Jesus e também aqui, na época aqui do contexto judaico. Então o profeta está dizendo, chamem os que sabem chorar, né? É o seguinte, contrata-se aquelas pessoas que são contratadas para fazer velório, que são pessoas que vão chorar e lamentar. Mas o que o texto está querendo dizer com isso? É um velório da nação. É o velório do povo de Deus. O que o profeta está dizendo é que esse choro aqui agora, ele é tardio. Esse choro, ele deveria ter acontecido quando o Senhor estava dizendo, me busquem, me busquem. Era para eles chorarem naquele período e se arrependerem, chorarem pelos seus pecados e voltarem para uma prática, para uma conduta correta diante de Deus. Esse choro aqui do verso 16 em diante, 16 e 17, é um pranto tardio, é um choro tardio. Então, é engraçado porque o povo estava experimentando uma época de alegria naquele tempo, né? Uma época de prosperidade, era uma época de paz, uma época que o povo ali de Israel estava dizendo assim, o Senhor está conosco porque a gente está experimentando prosperidade, mas eles praticavam a iniquidade dizendo que o Senhor está conosco. Eles viviam uma vida de alegria, uma vida regada a vinho, regada a mordomia, e o profeta está dizendo que aquela alegria que eles viviam, uma alegria no meio do pecado, ela seria tornada em pranto, ela seria tornada em velório, em choro,
porque aquela alegria ela era conquistada às custas do massacre de necessitados. Então eles vão chorar, eles vão prantear, mas já havia passado o tempo de se arrepender. Aquele pranto não é dos que se arrependeram enquanto era tempo, aquele pranto é o pranto do velório da nação. Eles poderiam ter chorado pelos seus pecados enquanto o Senhor estava chamando ao arrependimento nos versos anteriores. E mesmo aquilo doendo no Senhor, como a gente viu no início, mesmo aquilo trazendo lamento ao Senhor, Ele haveria de fazer justiça, meus irmãos. E muitos daqueles que ouviram as palavras de Amós passaram pelo juízo de Deus. Muitos daquela nação que ouviram Amós dizer assim: arrependam-se, busquem o Senhor, eles passaram pelo juízo de Deus. Eles sofreram a invasão dos assírios e foram levados cativos, foram levados escravos, viram a sua cidade ser destruída, viram os seus altares serem destruídos. Isso daqui me lembra, meus irmãos, Jesus, em um determinado momento do seu ministério, lá no capítulo 13 de Lucas, Lucas está relatando que Jesus está pregando justamente sobre juízo para aquele povo. E as palavras dele lembram muito as palavras de Amós aqui no capítulo 5. Jesus começa igual a Amós, chamando o povo ao arrependimento. Lá em Lucas 13, verso 1 diz assim, ó: naquela mesma ocasião estavam ali algumas pessoas que falaram para Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Então tinha tido um evento ali naquele tempo, onde alguns galileus haviam morrido e o sangue deles havia sido misturado com sacrifícios. Então era um sacrilégio, era algo assim inimaginável para aquelas pessoas religiosas que falavam assim: meu Deus, esses homens fizeram muito mal, porque depois da morte deles, o sangue deles foi misturado com os sacrifícios de Pilatos, esse pagão. E aí Jesus vai dizer para essas pessoas: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Digo a vocês que não eram. Se, porém, não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E quanto àqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Digo a vocês, não eram. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Jesus está dizendo para aquela nação o mesmo que Amós falou para a nação aqui de Israel: vocês precisam se arrepender, porque senão vocês vão perecer. Jesus está trazendo também uma notícia para aquelas pessoas: arrependam-se ou vocês vão experimentar o juízo de Deus. Sabe, meus irmãos, isso é algo comum na história bíblica e na história da redenção. Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo levou da cruz os nossos pecados, levou. Jesus Cristo riscou a cédula de condenação que estava sobre nós. De fato Ele fez isso, mas Ele fez isso para aqueles que acreditam e que têm fé no nome dEle e que têm os seus pecados perdoados. Para os outros que insistem em permanecer praticando a iniquidade, a esses Jesus está dizendo: vocês precisam se arrepender, senão vocês também irão perecer. E aí no final do capítulo 13 de Lucas, Jesus retorna ao assunto do juízo, e as palavras dele vão lembrar justamente os versos 16 e 17 que nós lemos aqui agora. Jesus vai dizer assim, lá em Lucas capítulo 13, verso 22: Jesus passava por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? E Jesus respondeu: esforcem-se por entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vocês do lado de fora começarem a bater, dizendo: Senhor, abra a porta para nós, ele responderá: não sei de onde vocês são. Então vocês dirão: comíamos e bebíamos com o Senhor. Além disso, o Senhor ensinava em nossas ruas. Mas ele dirá a vocês: não sei de onde vocês são, afastem-se de mim, vocês todos que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas do reino de Deus, mas vocês lançados
fora. Percebe que Jesus está falando de um choro, de um pranto tardio também? De um pranto e de um choro que não cabe mais. E aqueles homens, assim como o povo de Amós, pensava que estava levando o nome de Deus. Eles falam para Jesus: o Senhor nos ensinava, nós comíamos e bebíamos com o Senhor, nós tínhamos comunhão com o Senhor, e agora o Senhor diz que nós não fazemos parte do teu reino, e agora o Senhor diz que não há espaço para nós. E o Senhor vai dizer: eu não sei de onde vocês são, afastem-se de mim, vocês todos que praticam o mal. Então, meus irmãos, o que o profeta Amós e Jesus estão dizendo é que há tempo de chorar e há tempo de se arrepender. E esse tempo é hoje. Esse tempo é hoje, enquanto a misericórdia do Senhor está sendo oferecida. Nós estamos vivendo um tempo onde o Senhor está dizendo: arrependam-se. Arrependam-se vocês que praticam o mal. Voltem a mim. Voltem a praticar as boas obras que vocês praticavam no passado. Voltem a me conhecer. Voltem a deixar o meu Espírito ministrar em vocês. Voltem, se arrependam. Porque existirá um tempo em que esse choro não poderá mais ser um choro de arrependimento. Será um choro de luto, será um choro de velório. É isso que o Senhor está dizendo, é isso que Amós está dizendo. É uma faceta do ministério de Jesus, anunciar o juízo vindouro e chamar o povo a se arrepender e crer nele. Faz parte do ministério e da obra de Jesus, pregar sobre juízo e arrependimento. Faz parte do ministério de Jesus e da sua obra redentora nos alertar sobre o juízo e nos chamar para uma nova vida como os filhos de Deus, para uma nova vida como seus filhos. O juízo será uma realidade, meus irmãos, para aqueles que desprezam o Filho de Deus e as suas infinitas ofertas de misericórdia. Inclusive muitos, dentre aqueles que se dizem povo de Deus, muitos dentre nós, igreja brasileira, muitos dentre nós, o povo do gospel, o povo do evangelho, muitos dentre nós que falam assim: não, nós somos povo de Deus, nós temos o nome de Deus, nós somos a igreja de Deus. Muitos dentre nós, muitos, experimentarão a realidade do juízo. Por quê? Porque desprezaram o Filho de Deus, desprezaram as infinitas ofertas de misericórdia que Jesus continua a nos ofertar. Sim, meus irmãos, é uma realidade, é um fato. E nós precisamos nos lamentar por causa disso e clamar a Deus por misericórdia, por nós e pela igreja brasileira, pelo povo de Deus, que é o povo do nosso tempo. Não nos enganemos, meus irmãos, não nos enganemos. Se na nossa conduta, se essa conduta que a gente tem não é condizente com o que Jesus nos ensinou, nós precisamos nos arrepender. Se a nossa vida tem sido uma vida que não é condizente com o que Cristo nos ensinou, que é misericórdia para com os outros, que é praticar atos de justiça, que é o reino de Deus, que é paz, justiça e alegria no Espírito Santo, a gente tem sido injusto, a gente tem tido falta de misericórdia, a gente tem sido preconceituoso, a gente tem feito acepção de pessoas, a gente tem, tentado fazer amizade com pessoas mais influentes e esquecido os mais necessitados. A gente só quer ser amigo de pessoas que podem nos favorecer, e aqueles que não tem nada a nos oferecer, a gente quer distância. Se a gente tem caminhado dessa maneira, meus irmãos, a gente tem caminhado diferente daquilo que Jesus nos ensinou, e por isso nós precisamos nos arrepender. E também é necessário anunciar essa realidade aos outros, aqueles que nós conhecemos, para que ao ouvirem a palavra, eles se arrependam por meio do Espírito e escapem do juízo de Deus, sendo justificados pela fé no sacrifício de Cristo. É isso, meus irmãos. Nós precisamos refletir sobre o pecado que acontece no nosso meio e sobre o nosso pecado também. Eu quero orar com vocês. Senhor, traz sobre nós, Pai, a convicção das nossas transgressões. Convicção essa, Senhor, que sirva para nos transformar em pessoas melhores. O Senhor está nos convidando ao arrependimento, Pai. O Senhor está nos chamando e dizendo: busquem, meus filhos, busquem a mim, voltem a mim.
Abandonem essas práticas, abandonem a injustiça, abandonem a opressão, abandonem o preconceito que há entre vocês e voltem a praticar a bondade, a misericórdia, o amor, a justiça. O Senhor está nos chamando, o Senhor está nos convidando graciosamente, por meio da obra redentora de Jesus, a nos arrependermos. Em nome de Jesus, que o Espírito de Deus traga sobre nós convicção sobre os nossos pecados e sobre o pecado que acontece, que assola a igreja brasileira. Senhor, nesta manhã nós queremos também te pedir, Pai, tem misericórdia da tua igreja, Pai. Tem misericórdia daqueles que se dizem teu povo. Tem misericórdia, Senhor, daqueles que se chamam povo de Deus, Pai. Ó Deus, pastores que estão transgredindo, Senhor, os teus mandamentos, pastores que abandonaram aquilo que Jesus nos ensinou, tem misericórdia deles, Pai. Que o teu Espírito traga sobre eles convicção dos pecados e que eles abandonem no nome de Jesus a opressão, que eles abandonem no nome de Jesus a idolatria que eles têm trazido para o meio da igreja, que eles se arrependam disso e voltem, Senhor, a adorar a Ti. Que eles voltem a pregar o Teu Evangelho nos púlpitos. Que eles voltem, Senhor, a ensinar o Teu povo acerca de Jesus Cristo e não acerca de ensinamentos moralistas, ensinamentos legalistas e idólatras, Pai. Em nome de Jesus, nos convença, Pai, dos nossos pecados. E que nós possamos voltar a experimentar aquilo que nos trouxe a Ti no passado, Pai. Em nome de Jesus.